Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vinícius, da sua esposa, missionária Patrícia, que me fez esse convite, porque para falar de missões não é brincadeira, não é fácil. Muitas vezes a gente pode escolher o título missões, estudar e falar a respeito de missões. Mas para falar a respeito de missões, principalmente missões urbanas, você tem que ter feito algo na área, tem que ter conhecimento na área, e não é fácil falarmos de missões. Mas eu quero convidá-los, a abrir o coração para nós juntos entendermos, através do Espírito Santo de Deus, que nós temos recebido do Senhor a rica oportunidade de desempenhar esse trabalho maravilhoso, que é trabalhar dentro da igreja com os departamentos, e isso se estender numa forma evangelística para alcançarmos os irmãos que estão aí fora, perdidos como ovelhas sem pastor. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir no Evangelho de Mateus, aleluias, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do verso de número 35. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer duas leituras com os irmãos. Nós vamos ler Mateus, do 35 até o 38. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 68. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Eu aguardo todos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor ou acompanhar no smartphone. Amém? Vamos à leitura? O epígrafe do meu texto aqui diz: a compaixão de Jesus. Verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Em outras traduções: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o texto, tanto em Mateus quanto em João, nós nos deparamos com duas situações muito parecidas. A primeira é que Jesus, antes de enviar os seus apóstolos, ele estava andando com eles e mostrando como exemplo, porque uma coisa é nós falarmos, aprendemos, nós ouvimos, mas o exemplo arrasta. E Jesus, ele não só ensinava verbalizando as verdades bíblicas, como ele pregava e vivia na íntegra o que ele estava anunciando, o que ele estava ensinando. Então Jesus, quando ele estava andando e fazendo sinais, prodígios e maravilhas, ele se compadeceu de íntima compaixão. Diga para o seu irmão assim ao lado: compaixão. A palavra compaixão, ela tem um significado poderoso, de íntima compaixão. Diga para o seu irmão assim ao lado: compaixão. Então,
A palavra compaixão, ela tem um significado de íntima compaixão. Diga para o seu irmão assim ao lado, compaixão. Então, a palavra compaixão, ela tem quando Jesus foi preso, né, até a sua crucificação, a sua morte e ressurreição. Então ali está falando somente de sofrimento, né? A paixão, a pessoa sofrer por algo, sofrer por amor, por algo que ela evidencia como certo. Mas quando nós falamos compaixão, não é o sinônimo de empatia. Empatia é o olhar para o meu irmão, para a minha irmã e entender o sofrimento dele. Eu sei o que ele está passando, porém eu não vou sofrer com ele e não vou estar junto dele naquele sofrimento. Isso é empatia, você entender o sofrimento da pessoa. Mas compaixão é você olhar o sofrimento e sofrer junto. É você sentir as dores da outra pessoa que está sofrendo. É você se colocar no lugar dela e sentir essa dor. Jesus, ele se moveu de íntima compaixão, porque ele sentia na íntegra o que aquele povo estava passando. E eu não estou falando de problemas como a casa própria, ou o carro, ou a falta de dinheiro, ou a porta que não se abriu. O Senhor, ele estava falando de íntima compaixão espiritual. Pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam vivendo no seu dia a dia, caminhando, percorrendo, pescando, pregando nas sinagogas, fazendo isso ou aquilo, a mãe cuidando dos seus filhos, o marido trabalhando, trazendo sustento dentro da sua casa, os professores ensinando, e uma série de outras coisas. Porém o Senhor Jesus, ele não estava tratando disso, nesse contexto. O Senhor, ele estava vendo pessoas que estavam fazendo todas essas coisas correlatas, porém havia um vazio na sua alma, havia um vazio no seu coração. Elas estavam vivendo de forma até que organizada, mas estavam perdidas espiritualmente. Elas estavam como ovelhas que não tinham pastor, cada um fazendo do seu jeito. Aí você pode dizer, puxa, mas naquela época não tinha a lei mosaica, a lei de Moisés, do qual foi instituída para que eles pudessem viver? O Senhor Jesus chegou para os fariseus, os saduceus, e disse assim: vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo. Ou seja, vocês colocam um jugo pesado sobre a vida do povo, mas não vivem nada da lei, e querem que o povo viva essa lei. E o povo sofria com medo da lei. Há um texto que diz, a letra mata, e muitos antigamente aí no passado distorciam que não poderiam estudar a palavra ou a teologia, porque isso iria os matar. Mas ali estava falando do que? Da lei, que a lei mosaica feria, punia, mas a lei mosaica estava apontando para quem? Para Cristo, para a vinda de Jesus Cristo. O ato cerimonial e religioso do sacerdote, do sumo sacerdote, era o que? Nada mais, nada menos que apontar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas os fariseus deixavam essa dor de maneira tão enfática e literal na vida das pessoas, que elas tinham medo de fazerem as coisas e serem punidas em praça pública. Elas estavam perdidas, a lei para elas já não estava servindo mais de nada. Quando elas iam oferecer o holocausto no templo, né? Esse holocausto era vendido para mais 50 pessoas e ele nunca era morto. O animal nunca passava pelo degola. Porque a lei mostrava o quê? Que quando o pecador, ele se arrependia, ele levava um animal sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem carrapicho, e ele era dado ao sacerdote. O sacerdote olhava o animal minuciosamente para que pudesse achar alguma coisa que impossibilitasse desse animal ser morto. E quando não achava, esse animal era aprovado para a degola.
e quando levava-se para a degola, a pessoa que o levou também se apresentava, e o sumo sacerdote, quando degolava o animal, pegava o sangue e aspergia sobre a pessoa e orava da seguinte forma: o pecado deste homem é transferido para este animal, e Deus aplaca a sua ira na vida deste animal inocente, para que o pecado deste homem seja perdoado. Só que isso não já estava mais acontecendo há um bom tempo, porque havia corrupção em todos os aspectos ali em Jerusalém. E Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio para anunciar o reino. O Senhor Jesus veio para os fracos, oprimidos, abatidos, sem posses, enfermos e doentes, tanto no trato físico, principalmente no trato espiritual. E o Senhor escolheu de maneira minuciosa 12 homens, para que pudesse ser o que? O exemplo de homens que levariam a palavra do Senhor e iriam inaugurar a igreja do Senhor, a igreja ressurreta que há de morar na glória. Quem crê glorifica o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas que estavam perdidas. E o versículo ele fala sobre o quê? Que Jesus ele teve uma ação, que ele começa a se envolver de uma maneira espiritual e começa a curar as pessoas no trato físico, para que elas pudessem entender o espiritual. Pessoas endemoniadas eram libertas, pessoas enfermas eram curadas, e pessoas que estavam passando necessidade eram alimentadas, para que elas pudessem entender e ter a capacidade de ouvir a voz do Senhor Jesus e se arrependerem dos seus pecados. João estava preparando o caminho do Senhor Jesus, e ele dizia o seguinte: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E para os escribas e fariseus ele falava: arrependei-vos, raça de cobras venenosas e peçonhentas, porque vocês querem anunciar o reino, mas não vivem o reino, estão distantes de tudo isso. O Senhor Jesus, se movendo de íntima compaixão, pregava o evangelho do reino e anunciava as boas novas da salvação àquelas pessoas. Multidões começaram a se chegar ao Senhor Jesus. E você sabe que no meio da multidão tem muita gente curiosa, muita gente que quer especular, muita gente que quer só ver o movimento. Eu quero dizer que você vai encontrar isso, porque você, meu irmão e minha irmã, está aqui nessa manhã porque você foi escolhido a dedo e você foi chamado para fazer a obra do Senhor. Talvez você possa dizer assim: mas eu fui chamado somente para louvar. Eu fui chamado somente para trabalhar limpando a igreja. Eu fui chamado para ficar na porta da igreja. Nananina, não. Você foi chamado para pregoar as boas novas da salvação. Você foi escolhido. Eu sou do louvor. Músicos do Senhor, vocês foram escolhidos para, através da adoração, preparar o coração da igreja para receber a palavra do Senhor. Vocês também foram escolhidos para levar a santa palavra do Senhor. Mas eu fui chamado somente para ficar na mesa de som. Não, meu irmão, você foi chamado para ficar na mesa de som e pregar o evangelho do arrependimento. Professoras da salinha das crianças, eu fui chamado somente para ensinar as crianças. Eu não tenho paciência para ensinar mais ninguém, nem adulto. Não, minha irmã, você foi chamado para ensinar, instruir as crianças, jovens, adultos, adolescentes, para ganhar a tua casa, o teu vizinho, as pessoas para o Senhor Jesus. Nós sabemos que o departamento da casa do Senhor, todos os departamentos estão fluindo. A irmã Thaís veio aqui, trouxe uma palavra e falou a respeito do trabalho que ela e o seu esposo Cláudio, que está ali na porta, estão fazendo um trabalho muito abençoado. E não é um trabalho fácil, o trabalho de ação social. É um trabalho pouco reconhecido, pouco visto, e que as pessoas, elas fazem
por alegria, não porque serão colocados num cenário de aparecimento. As professoras da salinha das crianças, quem está vendo elas ensinando? Ninguém, mas o Senhor Jesus está vendo. E as crianças vão demonstrar na sua casa aos seus pais os que elas têm aprendido na casa do Senhor. Abriu-se um novo departamento, glórias ao nome do Senhor Jesus, dos pré-adolescentes. E a Soraya foi, escolhida e incumbida para esse trabalho. Só que a Soraya, ela não caiu de paraquedas, Ela tem 28 anos de ministério, trabalha 25 anos com crianças. Se preparou muito tempo na APEC. Então ela sabe trabalhar com crianças, sabe trabalhar com adolescentes, pré-adolescentes. E é uma fase, uma transição que não é fácil. Mas ela foi chamada somente para trabalhar com eles? Não, ela foi chamada para fazer evangelismo. Ela foi chamada para trabalhar, para pregar a palavra do Senhor. Eu e a Soraya, aos domingos, nós levamos a palavra do Senhor depois do almoço, entregamos panfletos em vários lugares, principalmente na João 23. Antes, quando eu estava com o veículo, nós fazíamos café e comprávamos pão e levantávamos às 5 horas da manhã e íamos levar café para o pessoal do albergue que tem ali em São Mateus e o outro lá na frente, e pregávamos a palavra do Senhor. Só que agora a gente está sem carro, a gente não está podendo levar o café, mas a gente está levando a palavra. Nós precisamos sim, ela até conversou comigo, Alex, nós precisamos nos comprometer com o trabalho da igreja local, precisamos nos comprometer mais, mas nós nunca paramos, fomos sempre assíduos no evangelismo. Talvez você possa dizer, mas eu vou ficar entregando papelzinho, panfletinho? Meu irmão, você não sabe o poder que isso tem nas mãos do Senhor. Meu irmão, às vezes você está fazendo algo para Deus e você está falando, poxa, eu não estou sendo visto. Isso parece que é insignificante. Tem sempre alguém te vendo, meu irmão. Você está sendo visto, primeiramente pelo Senhor dos Exércitos e depois pelo anjo da igreja. Faz quanto tempo, pastor Vinícius, que nós nos conhecemos? 8 anos? O Kleber conhece há uns 6 anos, né, Kleber? Pastor Vinícius, 8 anos, isso desde a época lá da outra igreja lá, que eu fui pregar a primeira vez lá, o senhor estava lá na porta. O pastor Vinícius, quando ele começa a contar a história dele, de como ele iniciou, ele deixou o futebol, porque ele jogava profissional, para seguir a um chamado. E as pessoas começaram a falar dele, a apontar ele e dizer, como é que pode? O homem deixou de jogar bola, uma carreira promissora, para ficar nas esquinas pregando, na casa das pessoas falando de Deus? Que loucura é essa? Talvez possa ter até sido taxado de vagabundo, pessoas falando, mas ele estava seguindo um chamado. Ele estava fazendo uma missão. E ele está onde ele está hoje, porque ele se abdicou de muitas escolhas para poder fazer a escolha melhor, que é a vontade do Senhor. Talvez você tenha abdicado de muita coisa para estar aqui nessa manhã. Talvez você poderia estar num restaurante com a tua esposa. Talvez você poderia estar na casa dos pais, ou na casa de alguém que já está te chamando há um bom tempo para ir. Mas você preferiu estar recebendo o alimento espiritual, que é estar aqui nessa manhã na casa do Senhor. Eu vou dizer, meu irmão, de manhã não é fácil, porque eu levanto todos os dias 4h15 da manhã para ir trabalhar. Então, e de sábado também. Então, domingo, às vezes a gente tem vontade de estender até um pouco mais. Mas o pastor ontem chegou e falou assim para mim, meu irmão, quero você 8h30 lá no estudo bíblico. E eu vou dizer, meu irmão, coisa linda é poder estudar a palavra de Deus. E hoje pela manhã nós tivemos falando a respeito de calvinismo, arminianismo e cristologia. Quanta dúvida, quantas coisas que nós não sabemos e que nós precisamos escolher querer saber. Nós precisamos buscar o conhecimento, porque um dos pilares de Jesus era o ensinamento da palavra do Senhor. Porque sem ensinamento, sem conhecimento, nós somos ovelhas sem pastor, presas fáceis na mão do inimigo. Mas voltando ao texto, Jesus, ele ensinava e ensinava em forma de parábolas. O que é isso?
Ele pegava o que as pessoas estavam trabalhando, estavam vivenciando, para facilitar o diálogo, para facilitar a forma de entendimento, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Olha que coisa interessante, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não entendiam e nem queriam compreender. Parece que havia um bloqueio quando Jesus começava a ensinar. Em vez de eles se alegrarem e falavam, poxa, algo sobrenatural está acontecendo. Mas não. O que crescia dentro dele, sabe o que era? Inveja. Sentimento de matar, de assassinar o Senhor Jesus. Mas Jesus estava ensinando o amor. Estava ensinando que ia ser instaurado um período chamado graça. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim como o segundo Adão, mas não vou viver como segundo Adão. Eu vim para viver através da palavra. O Senhor Jesus, ele não pregava a palavra, ele era a palavra. Ele era o Theotokos. A palavra Theotokos no grego significa portador da palavra. Então quando Jesus falava, não era somente alguém que pronunciava e verbalizava, era a palavra viva andando, era a palavra viva agindo, era a palavra vida anunciando que era chegado o reino dos céus. E nós estamos aqui porque nós ouvimos essa palavra. Um dia nós estávamos como ovelhas sem pastor, e um dia alguém orou por nós. Talvez durante um ano, talvez durante 2 anos. A minha mãe orou por mim, se eu não me engano, por 15 anos. E tinha dias que eu estava dormindo à noite, chegava em casa cansado, dormindo, de repente eu me assustava com a minha mãe no escuro, com a mão assim na minha cabeça. Eu falava, que é isso, mãe? A senhora parece uma assombração aí, 2 horas da manhã orando na minha cabeça. Que é isso? É uma espécie de mandinga? Que negócio é esse? Ela não falava nada. Ela orava e voltava para o quarto dela. Eu não entendia na época, mas Deus, através da oração dela, estava preparando o meu coração através do Espírito Santo de Deus para que um dia eu conhecesse uma mulher chamada Soraya e ela me levasse à casa do Senhor, aonde eu tomei a maior decisão da minha vida: aceitar o Senhor Jesus como único, exclusivo, suficiente, eterno e perfeito Salvador. Eu vou dizer, meus irmãos, por onde nós andamos, talvez por mais que você não abra a boca, mas as pessoas estão olhando para você, porque não tem como um cristão passar e não deixar um rastro, meu irmão. Não tem como aonde um cristão passar e não deixar alguma coisa. Não tem como o cristão passar e algo não acontecer. Estão falando mal de você. O que estão falando? É que você é um crente doido. Ah, eu deixei o rastro. O que estão falando de você? Que você é um falador. Você não para de falar da Bíblia. Ô glória, estou deixando o rastro. Rapaz, pensa num povo para comer. É o povo cristão. Rapaz, o homem veio aqui e comeu pra caramba. Quem? Quem que você está falando? Aquele, eu não lembro o nome. Ah, o da igreja. Ah, aquele que fica pregando a palavra. Aquele que... Isso, que vive convidando a gente para ir para a igreja. O cara come, né? Deixou o rastro. Ai, meu Deus do céu. O texto enfatiza a compaixão. O Senhor Jesus está nos convidando a ter compaixão. A igreja é uma engrenagem, meu irmão. Você não é igreja sozinho. Se você estiver na rua e falar, eu sou a igreja de Cristo, você está enganado. Você é igreja aqui, ó. Porque você se une e forma o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Você é um representante de Cristo lá fora, mas a igreja é aqui. E quantas são as pessoas que falam, que nada, a igreja é minha casa. Se você montou um ponto de pregação na tua casa, ok. O pastor falou, pode montar, meu irmão, estou contigo nesse negócio. Ah, meu irmão, obediência.
faz toda a diferença. Você é igreja lá, você é igreja aqui, lá fora você é um representante do corpo de Cristo. A igreja é um lugar onde você aprende. A igreja é um lugar onde você adora. A igreja é um lugar onde você presta serviço de culto, de adoração racional ao Senhor. A igreja não é um lugar desorganizado. A igreja não é um lugar onde se faz qualquer coisa. A igreja é um lugar de amor, graça e disciplina. Você acha que é fácil esses pré-adolescentes estarem aqui assistindo o culto? Não é. Você acha que eles não queriam estar com o celular na mão? Ou jogando videogame? Mas tudo é um aprendizado. Tudo é uma fase. Talvez alguns deles possam dizer: eu não vejo a hora que acabe esse culto para mim ir para casa. Mas pelo simples fato de eles estarem aqui sentados, meus irmãos, vocês não sabem a diferença que isso vai fazer na vida deles no espiritual. Eu e minha esposa, nós temos 3 filhos. O Tiago, que casou esse ano com 25 anos de idade, completou agora em outubro. A Rebeca, que em agosto fez 21 anos de idade. E o Samuel, caçula, com 18 anos. São 3 totalmente diferentes uns dos outros. São 3 cabeças diferentes, com atitudes diferentes, mas todos os 3 foram criados dentro da casa do Senhor. Eu confesso que naquela época eu era meio sargentão, mas todos os dias eu ensinava a palavra para eles. Todos os dias eu deixava instruções para minha esposa e ela fazia, à luz da palavra de Deus, ensinamentos dentro da palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que quando eles crescerem vão continuar no caminho. Mas a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, quando ele for mais velho, não se desviará dele. Você sabe o que esse texto está querendo dizer? Se você ensinou a palavra, por mais caminhos que eles vão tomar, mas eles vão voltar. Se eles não saíram, vão continuar, mas se eles saíram, eles vão voltar. Porque você ensinou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ter momentos, meu irmão, que você vai se fadigar. Vai ter momentos que você vai se cansar. Porque a obra do Senhor, ela não é fácil. A obra do Senhor, ela exige muito cuidado. Nós vemos aqui um departamento na igreja, que é o departamento de casais, que o irmão Domingos e a irmã Arlene, a sua esposa, estão à frente, fazendo um trabalho de excelência. E eu estava conversando com o Domingos pela manhã, ele me falou um pouco acerca do seu trabalho e do trabalho da esposa. Eles não têm tempo para nada, mas eles conseguem ter o tempo para o Senhor. Não é um trabalho fácil trabalhar com casais. Eu e minha esposa trabalhamos 15 anos com casais. Nós éramos do Casados para Sempre, o MMI. Nós éramos líderes. E eu lembro que a nossa primeira turma que nós formamos, tinha 6 casais, senhora, era isso? Quando se formou 2 casais. Aí eu e minha esposa, nós estávamos conversando, falou: o que nós estamos fazendo de errado? Ela falou: você não está fazendo nada de errado. Nós estamos lutando contra as trevas. E ela falou para mim: louva a Deus, porque duas famílias foram restauradas, 2 famílias foram transformadas. Eu falei: e as outras? Ela falou assim: eles ouviram a palavra. A primeira turma com 6 casais, ficou 2 casais. Tinha um casal de advogados, que eles só faltavam, quando nós estávamos no curso, se engalfinhar, né, Soraya? Se matarem dentro do curso. E nós íamos na casa deles, a Soraya falava com a esposa, eu falava com eles, mas eles estavam irredutíveis. Sabe por quê? Porque fechou o coração. E quando você fecha o coração para Deus, meu irmão, o inimigo ele vem. Ele vem com grande fúria. A palavra do Senhor nos diz
que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas ali naquele contexto não está falando do diabo. Está falando dos falsos pastores que roubam e arrancam a lã da ovelha. Mas na íntegra, o diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. O trabalho do diabo é fazer com que as pessoas tenham um vazio maior ainda na sua alma. O ser humano, ele foi feito e instruído com uma brechinha no seu coração para a adoração. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo. E quando nós não pregamos a palavra do Senhor para essas vidas, elas vão adorar Maomé, elas vão adorar Gandhi, a Mahatma Gandhi, elas vão adorar Buda, elas vão adorar os deuses da Igreja Católica, as entidades da Umbanda, da Quimbanda, do Voodoo, da magia negra, do Candomblé, do Fé Bahá'í, e entre outras entidades e religiões africanas e não africanas. Os Mormons, há 5 anos atrás, eles vieram trazendo no bojo o futebol americano para o Brasil. E os jovens que queriam aprender futebol americano se inscreviam na igreja dos Mormons. Depois de 6 meses eles saíam missionários Mormons. Hoje eles estão dando curso de inglês melhor do que o cultura inglesa. Você se inscreve lá no Mormon e você pode ter a religião que for, que não tem problema. Em 6 meses de curso, as pessoas viram missionários Mormons falando inglês fluente, mas pregando heresia. E nós, como igreja do Senhor, temos visto tudo isso e dizemos, é normal, porque Jesus falou sobre isso mesmo que iria acontecer. Jesus falou sobre as heresias que iriam acontecer. Jesus falou que essas coisas iriam aumentar. Então por isso não é muito que eu possa fazer. Deus é soberano, e foi falado isso nessa manhã. Só que Ele nos escolheu para uma obra de excelência, para nós nos movermos de íntima compaixão. O que é isso? É empatia? Não, eu já disse para você que empatia não é sinônimo de compaixão. É sofrer junto, é olhar e se sensibilizar a tal ponto de você sentir a dor daquela pessoa. Mas hoje, as igrejas locais, elas vêm para o culto, participam do culto e vão embora para suas casas preocupado com o almoço que tem que fazer, preocupado com a roupa que precisa lavar, preocupado com as contas que precisam pagar. Eu vou para a igreja rapidinho, eu vou louvar, vou adorar, vou dar meu culto a Deus e me perdoem da palavra, que se dane o resto. E como é que Deus vai agir na tua vida, meu irmão? Como é que Deus vai te abençoar com essa atitude? Como é que Deus vai me abençoar se eu tiver essa atitude? A igreja local foi chamada para fazer a diferença no bairro onde ela está. Talvez você possa dizer, olha, eu quero fazer missão transcultural. Esse negócio de missão urbana não dá nada. Deus colocou um chamado na minha vida. Eu vou contar a história de um pastor chamado Caleb, da Jocum. Quem conhece a Jocum? Você sabe o que quer dizer a palavra Jocum? Jovens com uma missão. Esse homem se preparou durante 15 anos na missão transcultural. Quantos anos eu estou falando? 15 anos. E o Senhor colocou no coração dele que o país que ele deveria pregar o evangelho, sabe qual era? Nada mais, nada menos que o Afeganistão. Quem quer ir para o Afeganistão aqui com tudo pago? Quem quer? Levanta a mão. Tudo pago, meu irmão. Ninguém quer férias no Afeganistão. Você vai ter que passar pela faixa de Gaza. E se você passar vivo, glória a Deus. Quem quer? Ninguém quer. Tudo pago. O chamado dele era para o Afeganistão. E nós sabemos que o Afeganistão, em 1950, foi invadido pela Rússia. E desde esse tempo então, nunca mais parou as guerras. E a Rússia na época era chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando veio a perestroika e que destruiu a estátua de Stalin,
foi criado a URSS, ou seja, as repúblicas elas começaram a tomar independência. Você pode ver que é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque a Rússia quer pegar o lado que já era deles antigamente, mas a Ucrânia não quer ceder. E o presidente dos Estados Unidos falou: para com isso, senão eu vou cortar a exportação, vou cortar tudo. Esse homem, ele não ficou durante 15 anos se preparando, somente estudando para conhecer os 3 dialetos que falam no Afeganistão, para conhecer a cultura do país, para não morrer no primeiro ano, porque se você ofender a cultura daquelas pessoas, já era. Por isso que tem que se preparar para ir para um país desse. Mas você sabe como ele se preparou? No estado de São Paulo, ele visitava as regiões aonde essas pessoas que eram familiares oriundos do Afeganistão e falavam o dialeto, ele se aproximou para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo. Então ele fez o que? Missão urbana. Sabe como ele se preparou? Missão urbana. Sabe como ele se preparou? Na igreja local. Sabe como ele aprendeu? Na igreja local. Evangelismo local, departamental, escola bíblica dominical, igreja local. Ele ficou 15 anos trabalhando na igreja local, pregando para pessoas oriundas do Afeganistão, da Arábia Saudita. E um dia, a igreja, através do Espírito Santo de Deus, confirmou a enviada dele. E ele foi para o Afeganistão. E quando ele chegou ali na divisa, estava tendo guerra, atentados, bombas. E aí a igreja, a missão Jocum, ligou para ele e falou assim: Caleb, volta que não dá para você ir agora. Ele falou assim: foi Deus que me confirmou, foi Deus que me enviou, e eu vou passar pela fronteira e vou entrar no Afeganistão, porque é Deus que me mandou. Ele passou a fronteira, ele entrou no Afeganistão. O Afeganistão é um país, meu irmão, favela. No inverno é 17 graus negativos. Você tem noção do que é 17 graus abaixo de zero? Não, porque nós vivemos num país de clima tropical. E quando faz um ventinho, a gente já fica mal, meu irmão. Estava conversando com o Domingos, né? Falando das alergias que a gente tem: renite, sinusite, um monte de ite. Imagine você viver num lugar 17 graus negativo. E você sabe como as pessoas fazem para sobreviver? Fogueira. Só que eles têm que comprar madeira e lenho. E você sabe como é que eles fazem? Fazem filhos. Famílias inteiras têm um monte de filhos. E eles vendem as meninas com 7, 8 anos de idade para os homens que têm posse, para eles terem dinheiro para poder se manter no inverno, para poder comer. E os jovens de 8 a 12 anos de idade são vendidos para o Islã, para serem homens bombas. Ele falou que ele estava pregando o evangelho numa casa afegã, e esse homem aceitou Jesus, mas ele aceitou na íntegra mesmo, coisa linda. Só que esse homem tinha 6 mulheres, porque lá é normal isso. A poligamia lá no Afeganistão é normal. E ele chegou e falou assim: pastor Caleb, eu tenho 6 mulheres e uma pancada de filhos, porém eu vou fazer o que a Bíblia manda, eu vou ficar com a primeira esposa que eu casei. Aí o pastor falou: mas você tem certeza? Tenho. Falou assim: eu não estou aqui ofendendo a cultura de vocês, porque o missionário não pode ofender a cultura. Ele prega o evangelho e fica fora da cultura. E aí o que acontece? O homem tomou a decisão, ele ficou de fora. O homem fez uma reunião com as famílias e falou: ó, a partir de hoje eu vou ficar com fulana, porque foi a primeira mulher que eu casei, então essa era a mulher de Deus para minha vida. E vocês eu vou manter, mas a gente não vai ter mais conjunção carnal. Essas mulheres fizeram um barraco, quase quebraram o lugar todinho, não aceitando isso. E quase pegaram o missionário e arrebentaram ele, porque falou que ele estava fazendo a cabeça do marido, porque era uma cultura local.
Aí ele chegou para o homem e falou assim: olha, isso não pode ser mudado, porém Deus conhece o teu coração. Só que eu vou trabalhar na vida das crianças e dos jovens para que isso não ocorra mais, para que eles vivam de maneira íntegra segundo a palavra de Deus. E o homem assim aceitou. Não é brincadeira, meu irmão, fazer missão. E tem muita gente falando: ah, eu quero ser missionário, isso e aquilo. Meu irmão, você e eu que estamos na igreja local, vamos trabalhar na igreja local. Vamos ajudar o anjo da igreja. Você já chegou para o pastor Vinícius e perguntou assim: pastor, como é que está a sua vida? Você já teve a curiosidade de falar assim: aí pastor, como é que está as coisas? Sabe por quê? Porque pastor come, pastor bebe, pastor precisa dormir, pastor precisa de dinheiro para poder viver e cuidar da família. E trabalhar na obra integral, meu irmão, exige que a igreja local apoie isso. É visita, é oração, é gente endemoniada, possessa de demônios. E eu vou dizer para você, tem demônio, meu irmão, que não vai sair ali na hora não. É um processo de libertação, às vezes demora 3 meses. Eu conheci uma pessoa que ficou com um processo de libertação durante 3 meses. A Soraya sabe disso, lembra? Mas ele insistia todos os dias, ia para a igreja, ele chorava. Aí nós perguntávamos: por que você está chorando? Ele falou assim: porque esse demônio não sai da minha vida. O irmão dele, que era advogado, havia falado para a gente que foi feito um ritual, e ele participou desse ritual, e foi feita uma tatuagem no corpo dele. E você sabe que a tatuagem tem derramamento de sangue, e nesse derramamento de sangue foi proferida as palavras a essa entidade. E você acha que é brincadeira da entidade sair depois que houve derramamento de sangue? Eu não sei, quem aqui já assistiu Naruto? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu já assisti até o Shippuden com os meus filhos. Só que toda vez que eu assistia, eu explicava para eles o que estava certo e o que estava errado naquilo. Todas as vezes que o Naruto ia fazer uma invocação de um poder, o que ele fazia? Ele fazia mas antes de ele fazer o ritual, o que ele fazia? O que ele fazia? Estourava o dedo e derramava sangue. A palavra do Senhor fala de Corban e Corbanote, 2 palavras no grego. A palavra Corban significa oferta ao Senhor, mas Corbanote significa sacrifício de oferta sanguínea. Quando Adão teve os seus 2 filhos, e quem eram os 2 filhos de Adão? Caim e Abel. E eles aprenderam com Adão a oferecer sacrifícios de holocausto ao Senhor. Aí Abel ofereceu a sua ovelha, o que ele tinha de melhor, e Caim ofereceu relaxadamente o que estava sobejando. A questão não é nem você oferecer relaxado. A questão é que quando Deus vem pegar a tua oferta, Ele olha a atitude do ofertante. Ele olha o coração do ofertante. Você pode deixar R$1 milhão no púlpito, mas se não for por uma causa justa diante do altar do Senhor, o Deus da providência, Ele não abençoa aquela oferta e nem o ofertante. Mas você pode trazer 50 centavos, meu irmão, e se é uma causa justa, o Senhor abençoa. Caim ofereceu lá de qualquer jeito, das hortaliças, não teve nenhum sacrifício. Mas Abel pegou a ovelhinha que ele mais amava, degolou, e o Senhor olhou para a sua oferta. Corbanote, sacrifício sanguíneo. O Senhor olhou a atitude do coração dele. Todos os dias nós temos que fazer sacrifícios. Todos os dias você tem que levantar pela manhã. E muitas vezes você vai no teu trabalho, e às vezes não é o trabalho que você almejava, não é o trabalho que você ama, mas você trabalha porque foi aquilo que Deus proveu para você naquele presente momento, para que você sustente a sua família. E aí o Senhor está falando com você, e o coração começa a arder em você querer fazer a vontade do Senhor.
Aí chega momentos que você fala assim: eu vou largar tudo, Senhor, para fazer a tua obra. Mas como é que vai ser, Senhor? Quem vai cuidar da minha família? Mas hoje, o Senhor não está dizendo para você deixar tudo. O Senhor está dizendo para você fazer o querer e a vontade dEle. O Senhor está dizendo para você ganhar a tua família para o Senhor Jesus. Ah, meu irmão, mas o profeta de casa não tem valor. Ele não tem mesmo. Você vai ser criticado, você vai ser apontado, você vai ser caluniado, você vai ser julgado. E vai ser jogado na prisão. Mas você está pregando? Mesmo sendo julgado, mesmo sendo apontado. Eu estou falando de missões urbanas, missão local, missão igreja, missão nossa casa, missão nosso lar, missão nossos vizinhos. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando com o pastor João de Deus, Soraya, lembra? E era à noite, numa bocada. O pastor João só levava a gente para a bocada. E aí ele levou 2 panelas de sopa desse tamanho, que não tinha mais tamanho. E aí o pessoal, a gente dando um sopão para as pessoas. E a gente queria mostrar o nosso trabalho. Vou dizer para você, meu irmão, departamento não é disputa para ver quem ganha mais, quem ganha menos, ou quem se aparece mais, ou quem se aparece menos. É corpo de Cristo, nós andamos no mesmo propósito, não tem disputa, não tem que ter inveja. Quantas vezes uma pessoa assume um trabalho que estava parado lá há anos, aí todo mundo fica tudo aguçado, querendo fazer o trabalho. Mas não tinha ninguém antes para fazer, agora tem todo mundo querendo fazer. Amém, então vem, vamos fazer. Eu entrei num beco com um amigo meu, nós dois doidos, 2 jovens doidos. Pensa num jovem doido, era eu. Quando eu aceitei Jesus, meu irmão, eu era alucinado por Deus. E eu preciso voltar a ser alucinado por Deus, mas racional, que eu fazia loucura. Um dia a Soraya com o barrigão do Tiago foi me buscar no evangelismo, porque eu esqueci. Eu deixei ele em casa, já volto, mas fui fazer evangelismo, era 5 horas da tarde, eu não tinha chegado em casa, ele estava sozinho, até o pastor já tinha ido embora, eu estava evangelizando. Eu entrei nesse beco e começamos a entregar panfleto e falar do amor de Cristo. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos! E gritando lá no beco, na favela, na comunidade. Aí tinha uns 3 jovens e uns 2 caras assim, fumando maconha. Aí eu cheguei para ele e falei assim: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Aí um puxou e falou assim: como é que é? Aí eu engasguei a voz e falei: não, eu estou falando para você que precisa, né? A gente precisa de Jesus, né? Ele falou: mas você falou o quê? Que eu tenho que o quê? Aí eu falei: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Na hora me deu uma amortecida, né? Aí ele falou assim: então você é crente? Eu falei: eu sou pela misericórdia. Então cita aí para mim João 3,16. Aí eu olhei para ele e falei: uai, esse cara conhece a palavra? Aí eu falei João 3,16, graças a Deus que eu sabia na época. Falou assim: abra a palavra aí em Mateus. Aí abri. Abre aí no Antigo Testamento. Onde é o Antigo Testamento? Eu abri. Onde é o Novo? E o cara começou a falar de Deus para mim, que eu me assustei. Armado numa boca de fumo. E as pessoas lá indo lá comprar. E aí eu e o rapaz ficou assim, ó. Um cara aqui do lado e eu aqui. E ele pegou e falou assim: realmente você é crente. E vai permanecer? Eu falei assim: vou tentar. Ele falou assim: então ora por nós. Eu sou a ovelha perdida. Eu sou a ovelha que se perdeu. E eu orei por ele, tremendo. Aí ele tinha pegado a minha Bíblia, ele me devolveu. Ele falou: vai em paz, ninguém vai mexer com vocês aqui não. Ele falou: mas toma cuidado, toda vez que você entrar num lugar assim, primeiro você precisa conhecer o lugar, para você poder entrar e não passar por vergonha ou ser morto ou até apanhar, tá? Ele falou assim: vou te explicar, aqui é uma boca de fumo. Aqui nós vendemos entorpecentes.
Então, hoje eu estou aqui, mas tem um outro que fica no meu lugar, ele não é de brincadeira. Ele já tinha dado coronhada em você e te arrebentado. Falei, tá bom. Eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Eu abracei ele. E quando eu abracei ele, eu olhava para ele assim, ele estava assim, ó. Todo o tempo ligado, que a polícia podia invadir aquele local a qualquer momento. Mas eu saí com um sentimento de tristeza. Eu saí com um sentimento de angústia, porque eu não estava preparado para ir naquele lugar. Eu dei uma de doido. E o cristão, ele não pode ser doido para fazer as coisas de maneira sem lógica. Para isso que precisamos da instrução da palavra de Deus. Para isso que precisamos ser instruídos pelo anjo da igreja, que é o pastor. Que eu vou dizer, que aula que teve nessa manhã. Que temas maravilhosos que o pastor Vinícius trouxe nessa manhã. Que discussão teológica maravilhosa. Até aprendi sobre o purgatório. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você fique de pé, meu irmão, minha irmã. Quero pedir que você coloque a mão direita no teu coração. Em Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Chegou um momento em que o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, um dos profetas do Antigo Testamento que voltou, e isso e aquilo. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Nem os apóstolos reconheciam o Senhor Jesus como Messias ainda. Mas de repente, um iletrado, que todo mundo falava que ele era burro, que ele era ignorante, foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele diz o quê? Tu és o Cristo. Como as pessoas aprenderam aqui nessa manhã, que Cristo quer dizer o quê, meus irmãos? Vamos lá, Cristo é ungido, no 3. 1, 2, 3, ungido. No 3, 1, 2, 3, ungido. Tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. A palavra Bar no hebraico é filho. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, que não foi carne e sangue que te falaram acerca disso, mas o meu Pai que está no céu, através do Espírito Santo de Deus. Eis que eu deixo nas tuas mãos a chave, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aqui está a igreja do Senhor Jesus.